Preste atenção nesta figura. Na verdade, essa figura, essa imagem, nós trabalhamos em nossos cursos, principalmente em comunicação e oratória, mas também técnicas de ensino para professores. No nosso curso de perito aeronáutico, eu trabalho com esta imagem no módulo de debates. E você poderia perguntar: o que esta figura tem a ver com comunicação e oratória diante das várias áreas que nós atuamos? E eu faço a pergunta: o que você visualiza nessa figura? É claro que a gente não vai trabalhar nessa figura como nós trabalhamos em nossos cursos, mas eu posso garantir que nessa imagem, na realidade, há duas figuras: a figura de uma jovem e a figura de uma senhora idosa. E eu perguntaria a você qual das duas você está vendo ou está vendo as duas. E a pergunta que nós vamos discorrer durante esse nosso bate-papo é, dentro da ótica da comunicação e oratória, é o que nós aprendemos. Peraí, professor Calazans, o que nós temos que aprender com esta imagem, principalmente dentro do escopo de comunicação e oratória? É o que nós vamos bater papo hoje. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O que aprendemos, professor, com esta figura? Quando eu vou até voltar lá na figura, quando a gente passa essa figura no início do nosso curso de comunicação e oratória, nós damos um tempo para que as pessoas façam uma análise desta figura e depois nós dividimos em dois grupos. O grupo que enxergou a senhora idosa e outro grupo que enxergou a jovem. E é interessante que depois a gente até conversa num outro bate-papo, em termos de psicanálise, neurociência, quem conseguiu enxergar a senhora idosa tem dificuldade de enxergar, de visualizar a jovem, e também quem visualizou, quem viu a jovem, tem dificuldade para identificar a idosa. E aí nós dividimos em dois grupos, quem visualizou a idosa e quem visualizou a jovem. E pedimos para que a pessoa que visualizou a jovem ajude, mostre onde é que está a idosa e vice-versa. E aí, nessa oficina, nessa aula prática, nós vemos as mais diversas consequências disso aqui e é o nosso início de uma das oficinas de comunicação e oratória. E o que nós aprendemos, professor Calazans, é exatamente isto, né? Aprendemos alguma coisa relacionada à paciência e muita coisa, na verdade, relacionada à empatia. E eu falo, isso é comunicação. O que é comunicação? Comunicação é eu, ou nós, apresentarmos a outra pessoa o nosso ponto de vista. E, naquele caso, há pessoas que rapidamente conseguem enxergar a figura que não estava enxergando. Outras pessoas levam mais tempo. E, por que pareça, às vezes, durante toda a nossa oficina, a pessoa não consegue enxergar. Não consegue visualizar a outra figura. E nós trabalhamos ali no sentido de você, a pessoa que enxergou uma figura, convencer a outra. E como a pessoa faz isto, é um ponto muito importante, muito relevante dentro da comunicação oratória. Mais importante do que eu enxergar, eu ter um ponto de vista, é fazer com que a outra pessoa também veja o que estou vendo. Não necessariamente que ela concorde ou discorde. E aqui a gente vê que as pessoas que têm a missão, a função de projetar ou fazer com que a outra visualize, ela se perde aqui. Ou ela não tem paciência ou não tem empatia. E nós falamos, se você não tem paciência, empatia ou outras qualidades para fazer com que uma pessoa enxergue o que você está enxergando, não tem sentido. Isso não é comunicação.
E aí nós fazemos uma outra pergunta. Uma vez que a pessoa visualiza as duas figuras, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quem você prefere, a idosa ou a jovem? E aqui, muito interessante também que, a depender do feedback, do background da pessoa, do passado, ela vai escolher a idosa ou a jovem. E aqui é uma outra questão muito interessante. Quando a gente parte principalmente para a empatia, a gente vê aqui o conflito, principalmente quando as pessoas começam a explicar por que ela, uma vez visualizada. Olha que coisa interessante. Antes de fazer a escolha, precisa visualizar. Isso é muito importante dentro da comunicação, porque às vezes a gente quer que a pessoa aceite o nosso ponto de vista, mas nós não fizemos com que ela interprete, com que ela entenda o nosso ponto de vista. Então eu não posso fazer uma pergunta, uma colocação, tentar persuadir. Lembra que persuasão é o convencimento através da razão. Então não adianta eu tentar convencer a pessoa se ela ainda não visualizou o meu ponto de vista. Esse é um ponto muito, muito interessante. E aí nós vamos falar de empatia, para eu explicar, ou até mesmo para eu, como professor, palestrante, explicar, ou eu, como ouvinte, como aluno, também entender. Preciso de empatia. Empatia, a psicologia mais moderna não declara, não afirma que empatia é se colocar no lugar do outro. É mais do que isso. Hoje se aprofundou. Empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, mas empatia é enxergar, é ver, é pensar como o outro pensa. Como é que a outra pessoa pensa? Ela tem uma cabeça exata, ela é bem objetiva, ela é prolixa. Se nós não pensarmos, se nós não vermos como a outra pessoa vê, nós não temos empatia. Então, eu vou explicar uma determinada matéria para quem é da área de exata, a mesma matéria para quem era de humanas, ou quem tem inteligências diferentes. Se eu não conversar com a pessoa na linguagem dela, isso não é empatia. E para mim, eu vou falar daqui a pouco de escutatória, que é escutar a outra pessoa, que é entender a outra pessoa. Se eu não entender a outra pessoa, fazer com que a minha linguagem esteja de acordo com o que ela pensa, não tem comunicação. A gente fala muito de programação neurolinguística. Programação é programar neuro, cérebro, linguística, linguagem, né, verbalizar. Então, se eu não fizer uma programação das palavras neurolinguística, para que eu entre na cabeça. Então, eu tenho que entrar no cérebro, no neurônio da outra pessoa. Essa palavra programação neurolinguística ela é muito interessante. Cérebro, entrar na cabeça da outra pessoa. Linguística. Então, quais palavras, qual comunicação, quais frases eu vou utilizar para que eu entre na cabeça do meu interlocutor. Então, em termos de palestras, aulas, eu preciso programar, planejar a minha aula. Isso é empatia. Para que eu entre na cabeça do meu interlocutor. E aí eu preciso ver como ele vê. Isso depende do ponto de vista. Então, eu preciso, mais do que me colocar no lugar dele, isso é importante, é pensar como ele pensa. E aí é que morre o perigo. Reside todo o perigo. Se eu perguntar para você, essa figura é um cilindro, é um quadrado ou é um círculo? Depende do ponto de vista. Tá? Então, quando você muda o modo de observar as coisas que você observa também mudam. Então, eu preciso, repito, para eu me comunicar com as pessoas, eu preciso me programar. Eu preciso ver como ela vê. E aqui não é mentira. A gente trabalha muito na área de perícia aeronáutica. Essa aula é muito importante para perito aeronáutico. Eu recomendo, mais do que recomendo, porque em se tratando de acidente aeronáutico, você pode ter, existe aquela expressão, né, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Não existe essa expressão, isso não existe. O que existe é ponto de vista diferente, pontos, né, de vista diferentes do mesmo fato. Então o fato foi um só. E que nós falamos de realidade. Qual foi a realidade? A realidade foi essa. Agora, como o promotor enxerga, como
o advogado enxerga, como o juiz enxerga, aí que é diferente. Então, existe em direito uma expressão muito interessante que o juiz busca a verdade real. Imagina o juiz ouvindo o advogado de defesa, o assistente do advogado de acusação, o promotor, e ele, diante de tudo aquilo que ele ouve e vê, ele precisa buscar o que é chamado de verdade real. Então, o juiz nem se fala o quanto ele deve entender. E cabe ao promotor ou advogado de defesa fazer com que a verdade real venha à tona, mais do que o ponto de vista. O que não é o que foi um homicídio doloso ou foi uma legítima defesa. O fato é, A matou B. Isso é fato. Agora, uns vão interpretar como legítima defesa e outros podem interpretar como homicídio doloso, ou até mesmo homicídio culposo. E cabe ao comunicador, né, trazer a verdade real. Isso que é muito importante. E só lembrar que isso aqui é muito importante. Entender não significa concordar. Uma pessoa tem um determinado ponto de vista, tem um determinado opinião sobre determinado assunto e eu posso fazer de tudo para entendê-lo. Mas o problema hoje, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, é que as pessoas não querem entender as outras pessoas. Hoje as pessoas, psicologicamente falando, em termos psicanálise também, são narcisistas em vários sentidos. O que é narcisista na comunicação? É aquele que não aceita outra opinião. Se eu der uma opinião, ela não pode ser rejeitada. Então, nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil. Então, vamos lá. Hoje as pessoas não ouvem as outras pessoas com a finalidade de entender. Elas querem que o seu debate, a sua opinião prevaleça, ainda que custe de sabores, até mesmo jurídicos, né? Eu estava participando de um grupo do WhatsApp, uma discussão, e um dos profissionais ali envolvendo, até era um acidente aeronáutico, ele colocou a sua opinião, que não era opinião pessoal, era uma opinião técnica, e houve discordância da maioria do grupo, e aí ele foi tirado do grupo. Eu olhei assim, mas por que ele foi tirado? Não, porque nós não concordamos com ele. Espera um pouquinho. Ninguém está aqui para concordar ou discordar. Nós estamos aqui para entender. Teve um outro grupo também que eu estava acompanhando, uma determinada pessoa teve um fato, teve uma ocorrência grave, eu considero grave, e o pessoal ali de uma empresa, uma instituição, estava discutindo. E um dos componentes fez uma colocação. E aí o líder ali, o administrador, não tirou do grupo, silenciou. Ele falou, peraí, eu estou falando. Não, silenciou. Porque o narcisista não pode e não quer ser contrariado. Ele não tem argumentos para sustentar a sua posição e ele tira, bloqueia, cancela e assim por diante. Processa. Então hoje nós estamos vivendo esse mundo tenebroso. E repito, hoje as pessoas não querem ouvir as outras pessoas. E eu preciso enfatizar. Muitas pessoas nos procuram, professor Calazans, eu quero fazer um curso de oratória. E eu fico apreensivo porque, na realidade, as pessoas precisam fazer o curso de escutatória, a aprender a ouvir, a aprender, ou pelo menos querer, a entender as outras pessoas. Então, oratória é boca, né? As pessoas têm que trabalhar menos com boca e mais com o cérebro. Empatia, talvez neurociências, psicologia, psicanálise. Então, as pessoas querem falar. E talvez esteja até preparado para falar, melhor argumentação, postura, leitura corporal. Está tudo certo em relação a isso. Mas, para mim, o mais importante é a cabecinha, né? Nós trabalhamos aqui com o nosso cérebro, nós sempre trazemos o nosso cérebro e não é à toa. Então, entender, escutar é mais importante. E aí nós temos hoje, repito, no Brasil, uma série de debates, um vegano contra aquele que come boi, o crente contra o católico, isso contra aquilo, e a gente teve a oportunidade de assistir o debate, e a gente pode falar que profissionalmente não existe debate. Eu não sei o que é aquilo, não é debate, né? Porque as pessoas não ouvem, elas criticam, inclusive quando uma pessoa está falando,
ela geralmente corta, a gente percebe que não há escutatória, ela interfere, a fala da outra pessoa, ela interfere, ou ela não ouve a pessoa para entender a pessoa. Normalmente ela ouve a pessoa para rebater. Então ele emitiu a opinião em relação a determinado assunto, e a pessoa está ali, como que eu vou rebater? Como que eu vou rebater essa opinião? Ela não está ali para entender. Então, debate, tecnicamente falando, é muito raro. Inclusive, nós temos um curso, ou também no Comunicação Oratória, que é um curso chama Técnicas, né, do Debate. E ali nós estudamos a pirâmide de Paul Graham. Para mim, isso aqui é muito importante. Ele define ali 7 níveis de debatedores. Claro que eu não vou falar sobre os 7 níveis, mas ele fala sobre o pior tipo de debatedor, que é aquele debatedor que não debate o assunto, não questiona o assunto, ele bate na pessoa. Ô seu burro, ele ofende diretamente a pessoa. Seu fascista, seu ciclista, a gente vê isso, peraí. O assunto é esse, vamos debater o assunto, não debater as pessoas. E hoje, as pessoas, quando não têm argumentos, o interessante é que muitas pessoas vão discutir um assunto que não entendem do assunto. Vão discutir, às vezes citam biologia, mas não entendem biologia. Citam direito, né? Até vou, num outro episódio aqui, falar sobre um grande influenciador na área da aviação, que deu uma entrevista esses dias, uma mídia, uma imprensa, falando sobre crime aeronáutico. Mas ele não é formado em direito. Aí eu fico a pensar, mas como é que a pessoa vai debater um assunto se ela não tem formação em direito e não sabe, por exemplo, definir o crime aeronáutico, não sabe definir. Então nós podemos e devemos respeitar essa pessoa quanto à opinião pessoal, mas como opinião técnica jurídica não pode ser respeitada. Ela tem que ser refutada e rebatida com educação, e essa afronta, ela tem que ser técnica, sem ofender a pessoa. Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Quando eu falo, eu debato, né, ou reajo a uma determinada posição, eu posso ser visto de uma maneira não muito louvável. Inclusive, há várias maneiras de você identificar um narcisista, né? Uma das maneiras é na comunicação. É como ele reage a uma posição. Então, eu posso discordar de um debatedor, não há problema. Mas como é que eu reajo? A minha reação vai também mostrar algumas qualidades ou características relacionadas à minha personalidade. Eles nem percebem isso, né? Mas a gente consegue interpretar isso aí, tá? E aí nós falamos a importância da técnica do debate para políticos, né, professores, e aqui eu chamo a atenção, já falei, repito, que é importante, no nosso curso de perito aeronáutico a gente vê que muitos pilotos, controladores e outros profissionais da aviação, eles se quebram aqui, né? Não aguentam ouvir uma posição contrária, não sabe debater, né? E aí complica. Tanto é que no curso de perito aeronáutico a gente tem um modo de comunicação, vários módulos de comunicação e oratória, sendo um dos módulos exatamente esse, debate. Então, controlador, piloto, hoje que é perito, nós temos visto aí, eles não estão preparados para o debate. Então, se eu falar, o Santos Dumont inventou avião, coisa nenhuma, já era para mim. Na hora eu sou cancelado. Eles não querem ouvir por que eu não concordo que Santos Dumont inventou avião. Eles não querem me entender. Eu apresentei um argumento que contraria o seu modo de pensar, é o suficiente. Essa pessoa não pode. Essa pessoa não está preparada para ser perito, que o perito, mais do que fala, ele ouve. Embora isso sirva também para professores de comunicação da oratória, político. A gente tem visto aí que alguns políticos, quando contrariados, até mesmo partem para uma agressão não apenas verbal, agressão física. Tá bom? E aí as consequências jurídicas. Que você falou isso contra mim, eu vou te processar. Ué, quer dizer que eu não posso expressar a minha opinião? O fato de eu expressar a minha opinião quer dizer que eu seja homofóbico, misógino? Não, às vezes sim. Às vezes certas colocações nossas
elas são ofensivas, ofendem a pessoa, uma classe, aí tudo bem. Mas o fato de eu expressar uma opinião em relação a um determinado assunto não quer dizer que eu esteja afrontando pessoalmente, mas a pessoa, quando ela é contrariada em seus argumentos ou não consegue refutar, ela sai do plano jurídico, do plano técnico e passa para o plano pessoal. E vocês viram isso. Hoje nós estamos vivendo um mundo que nós não podemos falar nada. Eu me lembro de um senhor que ele é crítico na área de segurança privada e uma empresa. Olha que coisa mais doida. Uma empresa de seguros, uma empresa de seguro, carro forte, essas coisas, né? Ela foi assaltada. Aí você fica, como é que é uma empresa de seguro não, uma empresa de segurança privada foi assaltada? E assaltaram carros, levaram vários armamentos ali. Então você fica já questionando. Uma empresa de segurança foi assaltada e levaram armas e outros objetos. E esse técnico fez uma crítica. Uma crítica bem técnica. E só relatou fatos. Não fez nenhuma apreciação de demérito da empresa. Pronto, a empresa processou. E vou te processar aqui na esfera civil e na esfera penal. E você vai ver. Não, refuta o argumento dele. Responde. Por que é que você, empresa de segurança, foi assaltado? Que segurança você oferece aos seus clientes se você mesmo não garante a sua própria segurança? Então a gente vê que as pessoas não querem se justificar, não querem apresentar seus argumentos ou às vezes não estão preparados. E saem, olha que coisa interessante, sai do lado racional, aqui o neocórtex, e passa para o sistema límbico, né, o sistema emocional. E em se tratando de comunicação e oratória, claro que nós não podemos dispensar o lado emocional, mas é a razão, o lado cognitivo, razão racional que deve prevalecer. E hoje, repito, vocês devem assistir nos vários canais de debate. Eu confesso, raramente você vê debate. Você vê não sei o que ali, não sei explicar o que é que tem ali. Tá bom? E aí, o ponto máximo é esse: escutatória. Professor, quanto que está o curso de oratória? Não sei. Eu sei a respeito de escutatória. Ouvir, interpretar, entender as outras pessoas, o nosso interlocutor, antecede aquilo que nós vamos falar. E quando você pula essa parte do processo, há um prejuízo. A gente gosta de ler Bíblia, né? Mas lá na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 3, eu peguei só uma parte do versículo, que haveria um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos. E nós estamos vivendo esse momento. Eu sou amante de mim mesmo. Importa o que eu falo, importa o que eu penso, e você tem que pensar como eu penso. E se você não pensar como eu penso, você é isso, você é aquilo, e eu te processo e pronto, acabou. Nós estamos vivendo esse mundo, e eu falo que o momento é menos pedagógico. A gente está vendo as pessoas se comportarem, alunos principalmente, professores têm vivido maus momentos, e nós entendemos que a questão é mais fisiológica, formação do cérebro, do que pedagógica. Nós estamos vivendo um momento em que nós somos egoístas. Se você não concorda comigo, eu não quero te entender. Faço questão de não te entender. Se você não aceitar o que eu digo, você tem que aceitar o que eu digo, independente do entender. Ou seja, o aceitar é melhor do que o entender. Então, nós estamos vivendo esse momento, e nós que somos profissionais da comunicação em todas as áreas, a área jurídica, a área do ensino, a área da política, porque não a área religiosa, é muito complicado. Então, nós precisamos entender isto melhor. E assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Eu faço uma ênfase aqui, repito, que esse assunto é importante para peritos. Peritos, vocês vão enfrentar a comunidade aeronáutica, e a comunidade aeronáutica é uma comunidade que tem resistência a aceitar a posição contrária. A gente vai ver isso em vários casos. Não, porque isso é isso, porque isso é aquilo. O pensamento, muitas vezes, fechado. Tá bom? Não é só na comunidade aeronáutica, várias comunidades, mas para quem é perito eu faço essa ênfase aqui. Aqui fica o convite para você conhecer a Academia Brasileira de Comunicação e Oratória. Aqui
Você vai conhecer, vou deixar também aqui o link, logo em seguida, o link desse grupo, e nesse grupo você recebe todas as informações para conhecer todos os nossos cursos e até mesmo ser membro da Academia Brasileira de Comunicação e Oratória. Estão aí os nossos contatos, calazans.daniel@gmail.com, o nosso telefone, que é o próprio do Zap, 11 98693 6733. A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.